Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para dar umas dicas especiais sobre esfumado. Então, hoje não tem passo a passo de maquiagem, porém essa dica é fundamental para quem quer fazer uma maquiagem, mas não consegue fazer aquele esfumado perfeito, ou às vezes não tem o pincel certo, não tá conseguindo de alguma forma finalizar aquela maquiagem do jeito que gostaria. Então, se você quer aprender a fazer um esfumado perfeito, saber todas as dicas que eu tenho aqui para passar para vocês, continue assistindo até o final. Para começar, quando a gente vai fazer um esfumado, o que a gente precisa ter? Primeiramente, os pincéis. Por que eu digo os pincéis no plural e não o pincel? Muita gente tem o pincel de esfumar, mas esquece desses aqui. Esses aqui são os pincéis, o pincel intermediário e o pincel pequeno, pincel de detalhe, de precisão, tá? Então o que acontece? Você precisaria ter esses 3 pincéis nessa sequência para poder ter um esfumado perfeito. Com um pincel maior, bem macio, você vai conseguir fazer um esfumado como se fosse essa nuance, sabe? Essa parte que fica essa nuance. Depois, com o pincel intermediário, a gente consegue marcar o côncavo, precisamente, mas de uma forma que ele ainda fique esfumado, ele não fica ainda aquela linha, certo? Ele ficaria assim, ó, esse esfumado bem levinho. E por último, um pincel de precisão para a gente conseguir fazer os detalhes, para pegar o cantinho interno, onde a gente não consegue pegar com um pincel grande assim. Esse pincel ele não tem capacidade de fazer um traço, um desenho, uma linha assim do côncavo correta, como esse teria. Então é por isso que a gente precisa ter esses 3 pincéis. Reparem na camada então de pincéis para vocês entenderem também essa escadinha. O grande, o intermediário e o pequeno. Olha de ladinho, olha a diferença. Então o segundo passo é saber escolher a sombra. Pra gente conseguir fazer um esfumado, digamos assim, um esfumado clássico, como esse que eu tô usando. Eu fiz somente o esfumado, não tô nem com sombra na pálpebra, nada disso. Só fiz o esfumado e gravei pra vocês assim mesmo. Eu faria com 4 sombras neutras. Então seria um creme, ó. Seria uma cor clara, então eu opto sempre por branco ou creme. Mas você pode escolher alguma dessas cores. Tanto pode ser opaca, quanto pode ser cintilante, também vai de gosto. Eu gosto mais de opaca porque combina tanto pro dia quanto pra noite. Segunda cor, um marrom, gente, um marronzinho assim, ó, café com leite, como esse aqui, tá vendo? Esse tom é um marrom bem clarinho, e por que eu gosto de usar? Porque ele é bem próximo da cor da minha pele. Então, se eu for esfumar com ele, ele vai ficar uma coisa bem levinha, bem sutil, bem natural, sabe? Então, se você for uma pessoa de pele mais morena, o que você pode fazer é usar um marronzinho mais escuro que a sua pele. Então, você tem que achar uma sombra como se fosse a café com leite pra mim, entendeu? É um tom mais escurinho, um tom e meio, tá vendo? Mais escurinho que a cor da minha pele, ó. Então, é isso que você precisa achar, tá bom? Depois, eu preciso de um marrom para dar profundidade na pálpebra. Esse marrom tanto pode ser quente como pode ser frio. As minhas 2 sombras favoritas são essas aqui, a Cinnabar e a Espresso. São as sombras que eu mais uso para fazer esfumado. Vou mostrar para vocês, ó. Essa mais quente é a Cinnabar. Essa mais quente é a Cinnabar. E essa pretinha, não é pretinha, mas perto dela ela fica, é a Espresso. Ele é um marrom mais acinzentado. Eu vou usar essa aqui pra fazer hoje o vídeo com vocês, mas então poderia ser qualquer uma dessas sombras aqui. Então tem que ser um marrom mais escuro. Por último, então, a sombra preta, gente, pra poder finalizar os olhos, o canto externo, fazer esse Vzinho famoso, né, da maquiagem, e dar profundidade ainda mais nesse côncavo. Então essas 4 sombras e esses 3 pincéis são principais pra gente conseguir fazer um esfumado de uma forma também mais fácil, tá? Vocês vão ver na hora de fazer
que parece que é demorado porque eu tô explicando pra vocês, então eu vou fazer de uma forma mais devagar. Mas na prática vocês vão ver que é super fácil, tá? Não tem segredo. Outra coisa, se você quiser fazer uma maquiagem mais marcada, um esfumado mais escuro, você também pode, tá? Não tá errado. Eu prefiro fazer dessa forma mais clarinha, principalmente quando é pro dia e eu quero fazer só um esfumado. Eu prefiro assim, mas vocês vão ver que na prática, assim, se você quiser fazer mais escuro, é só você ir construindo camadas. Então vai acrescentando sombra e talvez pressionando o pincel um pouquinho mais, tá? Que esse é outro fator importante na hora de esfumar, a pressão. Como você aplica o pincel na pálpebra. Sempre que você colocar o pincel de uma forma leve e fazer pouca pressão, você vai ter um esfumado mais leve. Se você colocar o pincel com muita força na pálpebra, você não esfuma, você marca a pálpebra, tá bom? Então esses os produtos que a gente precisa. Agora eu vou mostrar pra vocês então na prática. Agora eu vou mostrar pra vocês na prática como que faz esse esfumado. De um lado eu vou tentar deixar esse esfumado como muitas pessoas fazem, usando somente um pincel, usando uma cor de sombra, enfim. Depois faço isso de um lado, comparando com o outro lado, usando aquela técnica então que eu expliquei pra vocês, de precisão, do pincel correto, das 3 sombras pra dar o degradê, enfim, tudo isso, tá bom? Então vamos lá pra eu tô aqui com os 2 olhos, sem nada, e vou começar a fazer essa divisão que eu falei pra vocês. Vou começar fazendo o esfumado que eu sempre faço, usando os 3 pincéis e as tonalidades de sombra que eu passei pra vocês. Então, eu começo com o pincel grande, que seria o pincel de esfumar, esse bem macio, e aquela sombra café com leite. Ó, esse tom aqui que eu mostrei pra vocês, né? Então, essa sombra clarinha e o pincel gordinho, ó, pega um pouquinho. Nós vamos começar a fazer a marcação do côncavo, mas esse côncavo vai ficar bem sutil, uma coisa assim bem esfumada mesmo. Por quê? Porque esse pincel não vai depositar produto, ele vai já esfumar, ele vai espalhar essa sombra. Então, ó, outro detalhe, a pressão vai ser super leve. Então, se você pegar no cabo do pincel, bem aqui no finalzinho, você consegue deixar a mão mais leve, então é até melhor. Ó, então a gente vai pegar o côncavo, gente, pra quem ainda não sabe, abaixo desse ossinho, se você apertar você vai sentir, logo abaixo tem esse espacinho, ó, vou mostrar com o cabo do pincel, esse espacinho, ó, onde entra, tá vendo, ó, que é um buraquinho, essa região é o nosso côncavo, então é acima dessa região que nós vamos começar a fazer esse esfumado, ó. Com a mão bem leve, então a pressão vai ser leve. A gente faz esse movimento de vai e vem. Olha como ele vai dando uma profundidade e ele começa a fazer esse contorno, mas é um contorno tão sutil que quase nem parece que foi feito. Só que pessoalmente dá muita diferença, principalmente se você tiver um côncavo mais gordinho, um côncavo escondido, aquela pálpebra mais retinha. Então isso vai dar muita diferença. E aí você vai fazendo isso, ó, pegando um pouquinho de sombra, fazendo isso aos poucos. Mas sempre com a pressão bem leve e esse movimento de vai e vem, contornando sempre o côncavo. E ó, percebam como esse pincel, olha, como ele é grande e macio, a quantidade de pálpebra, o espaço da pálpebra que ele ocupa, ó. Perceberam? Ele deixa exatamente aqui o espaço que tem que ficar da sobrancelha e a pálpebra móvel, que é o restante da sombra que a gente vai aplicar. Então é por isso que quanto mais largo o pincel, mais esfumado ele deixa, tá? Então ele fica esse espacinho aqui mais essa, como se fosse uma nuance. O segundo passo, então, nós vamos usar o pincel do meio, o pincel intermediário, que é o pincel médio, né? Lembram que eu falei? Então, eu vou usar a sombrinha marrom, aquele escurinho para dar profundidade. Então, ó, vamos pegar um pouquinho de sombra, o biquinho do pincel. Sempre retira o excesso antes de aplicar na pálpebra, porque é muito melhor você ir construindo camadas do que você colocar muito produto e depois não conseguir esfumar, tá? Ó, tira até na mão.
E agora sim nós vamos aplicar na mesma região, aqui no côncavo. Só que como esse pincel ele é intermediário, ele vai ficar exatamente aonde essa cor tem que se encaixar, ó. O mesmo lugar, ó. O mesmo lugar, o mesmo movimento. Só que a pressão também tá leve, um pouquinho mais moderada, ou seja, um pouquinho mais... Tô apertando um pouquinho mais o pincel, mas sem enfiar ele assim na pálpebra, com a mão ainda leve, tá? Ó, percebam como essa linha, aonde ela está. Vocês conseguem ver a diferença? O café com leite, ó, ele tá aqui no fundo, toda essa região. E esse marrom, ele ficou só aqui, ó. Ou seja, ele já ficou no lugar certinho, aonde ele deveria ficar mesmo. Então a gente já consegue construir o esfumado. E como esse pincel ele é intermediário, ou seja, ele é fino, mas ao mesmo tempo ele é macio, cerdas naturais, ó, percebam como ele é macio, ó, viu? Cerdas naturais e fofinho, ele deposita a sombra, mas ao mesmo tempo então nós vamos começar a construir o nosso côncavo. Com esse marrom, eu já tenho o côncavo marcado. Então vai de gosto. Se você quiser fazer um esfumado simples e mais leve, assim já tá suficiente. Se você quiser fazer um côncavo mais marcado, é só ir acrescentando mais sombra, como eu falei pra vocês. Só ir construindo a camada. Deixei ele mais escurinho. E você pode descer aqui pra deixar aquele Vzinho. O que eu sempre faço quando eu tô criando um esfumado é movimentar muitos pincéis. Por exemplo, eu comecei com esse fofinho e fui pro intermediário, né? Então, o côncavo tá bem marcado, como vocês podem ver. Então, eu volto com o primeiro pincel fofinho, com ele limpo, né? Só um pouquinho de sombra que a gente aplicou. E, ó, faço o mesmo movimento inicial. Porque, como ele é macio, ele vai ajudar a esfumar esse marrom. Ele não tira o marrom dessa profundidade, mas ele deixa ele mais suave. E o esfumado é isso, é deixar essa nuance de cores, né? A gente não sabe onde começa, onde termina. A gente vê ele marcado, mas não fica aquela linha, né? Aquela linha exata. Então é isso que vocês têm que também ir treinando. Essa desenvoltura de mexer os pincéis. Não é porque esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro, fez esses 3 passos, acabou. Não, você tem que ver como tá o aspecto na pálpebra. Dependendo como tá, você vai voltando, intercalando os pincéis, tá bom? Então agora vamos pro terceiro passo, que seria usar o pincel pequeno. Então o menorzinho de todos, o que tem mais a sombra preta para poder fazer o cantinho externo. Vou mostrar pra vocês como que esse pincel tem muito mais precisão do que os outros. Ó, tira o excesso. E esse pincel, como ele é bem pequenininho, ele vai encaixar perfeitamente no côncavo, só que ele vai ficar abaixo do que a gente já fez esse marrom. Vocês conseguem perceber, ó? Vamos lá de novo. Aqui tá o café com leite, ó, mais pertinho. Café com leite. Aqui tá o marrom e agora, ó, vai entrar o preto. Ó. Eu deixei marcado para vocês poderem visualizar bem. Ficou 3 camadas de cores, né? E é isso que é a ideia de usar 3 pincéis de tamanhos diferentes e a quantidade de pressão que a gente coloca nesse pincel. É isso que dá essa diferença, tá bom? Então a gente faz o mesmo processo que a gente fez. Só que agora tem um detalhe, meninas. Com a sombra preta, eu não chego até o começo da pálpebra. Não é que está errado. Se você quiser chegar, você pode vir até o começo. Se você quiser fazer um esfumado mais escuro usando só a sombra preta, também tá certo. É que eu, particularmente, eu acho que esse esfumado fica mais delicado, tá? E eu também acho que é mais fácil de vocês aprenderem essa técnica. Começando com o café com leite para poder esfumar. Depois a gente faz uma camada intermediária com aquele marrom e agora o preto a gente faz só o canto externo. Então a gente chega só até o meio da pálpebra e fecha aqui, ó, pra fazer um Vzinho. É aquele famoso canto externo, Vzinho invertido? Então, é isso que a gente quer fazer, ó, intercala. Então a gente pode concentrar o pincel aqui nesse cantinho e fecha aqui.
E assim a gente vai criando esfumado, ó. Aí, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente tem que voltar com os pincéis. Então, aquele pincelzinho intermediário que a gente usou marrom, eu volto com ele pra poder esfumar o côncavo, pra não ficar uma linha preta. E aí, com esse pincel intermediário, sim, eu venho até próximo aqui o canto interno. Porque, querendo ou não, ele vai esfumar esse preto e ele vai trazer sutilmente o preto até aqui, sem ficar aquela linha muito marcada, sabe, ó? Bem levinho. Ó, eu tô arrastando o produto, a sombra, né? E fica esse resultado. E aí, se você quiser finalizar, você volta com aquele pincel fofinho, pouquinho de sombra café com leite e volta aqui, ó, e dá aquela esfumada. Viram? E agora sim, pra finalizar, eu vou pegar minha sombra beijinha, que você pode usar uma sombra creme ou branca, como eu falei pra vocês. Eu gosto muito desse tom, né, que eu já mostrei, um creminho opaco. Eu prefiro sombras opacas, mas também pode ser cintilante. E você vai aplicar abaixo da sobrancelha. Vou aplicar com o dedo mesmo, ó. Por que é interessante vocês fazerem essa aplicação de sombra clara aqui abaixo da sobrancelha? Parece que não tem nada, só que ele ajuda a suavizar esse café com leite que a gente aplicou. E é ele que vai ajudar a esfumar para ficar um côncavo mais leve. Então, se você carregar demais nessa sombra, não se preocupem, vocês podem voltar com aquele pincel fofinho, ó, e levemente dar uma esfumadinha e, ó, pronto, tá feito o nosso esfumado. Então, esse olho aqui, ó, já tá pronto. É esse que eu quero mostrar pra vocês, esse esfumado, como que ele fica. A partir daí, você vai fazer a sua sombra, a sua maquiagem, né, normalmente. Então, você pode aplicar a sombra aqui, você pode fazer o degradê que você quiser também aqui na pálpebra, aplicar o glitter, o jeito que você quiser. O degradê, o esfumado, desculpa, já tá feito, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse lado aqui eu vou comparar como muitas pessoas podem fazer, talvez por não ter tanta opção de pincel. Então não que esteja errado, gente, só que eu quero que vocês consigam enxergar a diferença e essa explicação que eu tô querendo mostrar pra vocês usando esses 3 pincéis e essas cores, tá? Como que vai ficar. Eu vou dar uma explicação então, pra vocês, pensando mais nas meninas que eu dou o curso, porque é o retorno que eu tenho, né, pessoalmente, de saber como que a maioria das pessoas fazem. Então, é o seguinte, a maioria das meninas, pelo menos até agora que eu dei o curso, elas não têm esses pincéis menores. Normalmente tem somente um de esfumar, se tem, tá? Então, eu vou fazer pensando dessa forma. Outra coisa, às vezes vocês podem pensar que é bobagem fazer todo esse processo. Para que usar 4 cores de sombras para fazer um esfumado? Ou elas já começam direto com o preto, faz um cantinho externo assim e já vai pro côncavo com o preto e acabou. Não tem nada dessa camada, sabe? Não existe isso. Ou senão ela vai só com marrom e só um preto e acabou também. Tudo usando o mesmo pincel. Então eu vou mostrar pra vocês como ficaria então, se eu quisesse fazer. Eu pegaria o meu pincel de esfumar, minha sombra marrom, mesmo processo. E vou aplicar no côncavo também. Então abaixo aqui docinho, né? Começo lá. Algumas pessoas acham que tem que ficar esfregando a sombra assim na pálpebra. A gente tem que espalhar, mas é como eu falei pra vocês, a pressão tem que ser leve, bem sutil. E muita gente, ó, faz o quê? Carrega o pincel, nem tira o excesso, né? Carrega e ó a pressão. Ó a pressão que eu tô exercendo na pálpebra e como eu tinha feito no outro, bem levinho. Se eu exercer a pressão muito forte, olha o que acontece. Olha como que a cor vai ficar forte e como esse pincel é largo, ele tá pegando o quê? Ele tá pegando a região que seria do café com leite só, lembra? Então é o café com leite que vai dar esse esfumado. E aqui, ó grande, mas imagina se eu tivesse um olho menor. Ele ocuparia muito espaço da pálpebra. Por isso que a gente não consegue aumentar o olhar.
se a gente fizer essa técnica, entenderam? Daí, por exemplo, eu quero aplicar um preto, mas eu não tenho um pincel específico para aplicar o preto, como eu fiz aqui dessa forma delicada. Então eu vou aplicar com esse mesmo pincel. Olha a diferença, gente, desse e desse. Olha isso, a diferença de tamanho. Você acha que você vai conseguir fazer esse cantinho assim? Vamos ver. Ó, um pouquinho de sombra preta. E ó, eu faria aqui, né? Tentar, ó. Eu não consigo ter precisão com esse pincel, porque ele é tão fofo, tão macio, que ó, conforme eu passo o pincel, ele não consegue, ele deixa só uma mancha, ó. Viram? Então eu não conseguiria desenhar um Vzinho. Digamos que eu vou fazer só o côncavo, então não quero fazer o Vzinho. Olha só. O que vai acontecer? Vamos ver? Ele pegou a mesma região que a sombra marrom. Vocês conseguiram entender agora o sentido de usar o pincel grande, grande, médio e pequeno? Por quê? Que o grande vai pegar em cima, o médio no meio, o médio no meio e o pequeno no início aqui. Então é esse o sentido, gente. Olha a diferença de pegar toda a região, sempre a mesma coisa, e pegar por camadas. Resumindo, meus amores, pincel largo e grande, a gente vai conseguir esfumar o nosso côncavo, mas de uma forma bem suave. Ele vai ficar um esfumado super levinho. O pincel médio vai conseguir marcar o côncavo ao mesmo tempo que ele esfuma, mas ele deixa o côncavo muito mais desenhado. E por último, o pincel pequenininho, a gente consegue pegar então as áreas menores. Então a gente vai conseguir fazer o cantinho externo mais delicado, a gente consegue marcar um côncavo talvez mais preciso. Então é isso, pincel grande para áreas grandes, pincel médio para áreas médias e pequeno para áreas pequenas. Então é isso, meus amores. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho cansativo, mas eu espero que tenha dado para aproveitar todas as dicas. E é isso. Então não deixe de curtir e compartilhar se você também gostou desse vídeo. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau!